Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz Flávio Dias e adivinhe só, estou aqui hoje para falar sobre uma cidade maravilhosa. São quase 2 séculos de muita gente famosa, conflitos, assassinatos, muita treta política, festas, enchentes e muitas conquistas. Eu estou falando de Santa Rita de Cássia, oeste da Bahia. Acredite, vamos fazer uma viagem no tempo e conhecer detalhes dessa história incrível. Pois bem, quem é santarritense ou da região oeste da Bahia, certamente já foi ou ouviu falar na Santa Folia, no Carnaval Mix ou nos festejos da padroeira Santa Rita de Cássia. Tudo isso é muito da hora, com certeza. Mas você conhece a história de Santa Rita? Sabe como ela surgiu? Em que época teve seus primeiros habitantes? Acredite, pessoal, a vila tem uma história muito bacana e vamos agora falar dessa cidade fantástica. Mas antes de fazer essa viagem, eu gostaria de agradecer a todos e pedir que, se vocês gostarem, curta, compartilhe e ative as notificações para receber as novidades do canal, pois fazer esse tipo de vídeo dá muito trabalho e eu conto com a ajuda de todos vocês. Agora chega de enrolar, vamos colocar o pé na água e voltar na época da colonização do Brasil. Não é possível determinar em que ano exatamente Santa Rita de Cássia foi fundada, uma vez que não existe registro dos seus primeiros habitantes. Somado a isso, há também o total desconhecimento da vida histórica da cidade pela maioria da sua população, causado em parte pela falta de interesse ou pela omissão dos poderes competentes em fazer levantamentos da história local. A história de Santa Rita começa muito antes da sua emancipação política. Na verdade, para contar a história de Santa Rita, a gente tem que voltar até a época da colonização do Brasil. Nessa época, temos um grande personagem, chamado Rio Preto. Em meados do ano de 1600, os colonos chegaram ao Rio Grande, através da sua confluência com o Rio São Francisco. O primeiro afluente do Rio Grande que encontraram foi o Rio Preto, através do qual chegaram à área onde viria a ser fundada a Vila de Santa Rita. Acredita-se que isso tenha sido por volta de 1610. Pois é, pessoal, a história de Santa Rita se mistura com a história do Brasil. E ainda digo mais, a história de Santa Rita vai muito além dos quase 200 anos de emancipação política. 5 eram os povos indígenas que habitavam o oeste da Bahia antes da chegada dos portugueses. Os Acroás e os Xacriabás, que habitavam as margens do Iaçu, nome dado por eles ao Rio Grande, os Aricobés, que habitavam um pouco mais ao norte na região que hoje é Angical, município ao sul de Santa Rita de Cássia, os Croás no Alto Rio Preto, entre Goiás e Maranhão, e por fim os Xerentes, que tinham sua principal aldeia localizada no lugar Pontal, na Serra do Boqueirão, próximo ao local onde o Rio Preto deságua no Rio Grande, no município de Mansidão. É tradição lendária, uma vez que não existem provas documentais, que em meados do século XVII chegou ao arraial de Santa Rita do Rio Preto um misterioso casal de portugueses que se instalou nas imediações da Igreja Velha, então Rua Espírito Santo, a atual Avenida Eupídio Santana. Segundo a crença popular, eles permaneceram aproximadamente 10 anos na região. E após esse período, sem maiores explicações, esse casal não identificado simplesmente partiu dali para lugar ignorado, deixando, por esquecimento talvez, uma imagem de Santa Rita de Cássia, sendo posteriormente
encontrada por vaqueiros que por ali passavam. Existem versões no tradicional conceito do povo local que afirmam que o tal casal tenha sido morto pelos índios que habitavam a região. Outras versões contam que eles foram devorados por animais selvagens. Há também quem acredite piamente que esse casal foi enviado por Deus com a missão de conduzir a imagem de Santa Rita de Cássia, ou Santa Rita dos Impossíveis, para as margens do Rio Preto e depositá-la anonimamente no local. Daí o porquê do seu desaparecimento, descartando assim as versões atribuídas aos índios e aos animais selvagens. Em carta régia enviada ao então governador-geral do Brasil, Dom João de Lencastre, datada de 2 de dezembro de 1698, o novo rei de Portugal, Dom Pedro II, determinou que fossem fundados núcleos de civilização, ou postos de vigilância, nas bacias do Rio São Francisco, do Rio Grande e do Rio Preto, para atender aos pedidos dos habitantes locais que chegavam insistentemente a Lisboa, solicitando segurança contra os ataques dos índios às suas fazendas e também reivindicando maior presença na região de instituições que representassem o Estado. Além disso, a metrópole percebeu a necessidade da presença de colonos naquela região para garantir aos portugueses a posse das terras a oeste do Rio São Francisco. Inicia-se assim a implantação dos primeiros povoados na região, em núcleos já habitados que existiam desde 1600. Pilão Arcado, na margem esquerda do São Francisco, São Francisco das Chagas da Barra do Rio Grande do Sul, que hoje chama-se Barra, na atual confluência do Rio Grande com o Rio São Francisco. Campo Largo, atual Cotegipe, à margem esquerda do Rio Grande, 80 quilômetros abaixo de onde surgiria Barreiras. Vila Nossa Senhora do Livramento de Parnaguá, atual Parnaguá, junto à lagoa do mesmo nome, no Piauí. E Santa Rita do Rio Preto, à margem esquerda do Rio Preto. Mais tarde, por volta de 1700, surgiu a comunidade de São João de Barreiras, atual Barreiro. Em 1810, Dom João VI, com a família real já no Brasil, criou, a pedido dos pernambucanos, a comarca do Sertão de Pernambuco, nas terras à margem esquerda do São Francisco, que mais tarde passou a chamar-se Comarca de São Francisco. Por causa das revoluções separatistas que os pernambucanos fizeram em 1817 e em 1824, com o fim de se separar do Brasil e formar um país independente, que se chamaria Confederação do Equador, Dom Pedro I, em represália, anexou primeiramente a comarca de São Francisco a Minas Gerais e, posteriormente, em 1827, incorporou definitivamente toda a margem esquerda do Rio São Francisco à Bahia. Até hoje, alguns dos seus habitantes ainda lutam e sonham com a criação do Estado do São Francisco. Esta área hoje compreende a região oeste da Bahia, que é onde está localizado o município de Santa Rita de Cássia. Crescendo rapidamente, o povoado de Santa Rita do Rio Preto alcançou fóruns de freguesia, com a criação da paróquia de Santa Rita de Cássia, em 1804. Em 26 de março de 1840, por meio da Lei Provincial número 119, ocorreu a emancipação política do até então povoado de Santa Rita do Rio Preto, que foi elevado à categoria de vila e cujo território foi desmembrado do município de Barra do Rio Grande. O progresso, de fato, chegou em Santa Rita do Rio Preto com a inauguração, em 25 de setembro de 1905, da linha de navegação fluvial do Rio Preto, através do vapor Linhares, da aviação baiana do São Francisco. Em 1925, a aviação contava com uma frota de 12 vapores e 10 lanchas, que a princípio efetuava uma viagem por mês entre a vila de Formosa do Rio Preto a Juazeiro, passando pelo porto de Santa Rita do Rio Preto, num percurso de 759 quilômetros. Este acontecimento acelerou expressivamente o desenvolvimento comercial da cidade, que obteve condições mais amplas para atender as caravanas vindas dos estados vizinhos. Um dos fatos mais importantes
importantes da vida histórica de Santa Rita do Rio Preto foi a visita do então governador da Bahia, José Marcelino de Souza, em 1908. Em 1961, Santa Rita de Cássia perdeu grande parte do seu território devido à emancipação de Formosa do Rio Preto, que deixou de ser um distrito subordinado a Santa Rita de Cássia para se tornar sede do município de Formosa do Rio Preto. No final de 1980, ocorreu uma grande enchente no Rio Preto, devido ao volume excessivo de chuvas que a região recebeu naquele ano. A enchente, que deixou Santa Rita de Cássia parcialmente inundada, destruiu o antigo cais da cidade, construído na década de 1950, e arrancou o calçamento original de muitas ruas, além de ter arruinado lavouras e deixado pessoas desabrigadas. Demorou meses até que as águas finalmente se recolhessem ao leito do rio. Em 1985, o município de Santa Rita de Cássia sofre uma nova perda territorial, dessa vez por causa da emancipação política de Mansidão. Então gostaria de agradecer que assistiu o vídeo até aqui, e se gostou, curta o nosso vídeo, compartilha e ative as notificações para receber novos vídeos postados aqui. Esse que é o primeiro vídeo do canal Ao Pé do Ouvido. Tem tudo para ser muito bom, muito legal, e de coração gostaria de agradecer a todos e pedir encarecidamente que preserve a história de nossa cidade, faça com que não se perca no tempo. Santa Rita é uma cidade que vem desde 1600, então era para ter muito mais história, muito mais fatos. Porém, ao longo do vídeo vocês viram que tudo foi se perdendo com o tempo. Então, quem puder, preserve a história de nossa cidade. Um grande abraço, eu sou Luiz Flávio Dias e muito obrigado.